Vamos falar de futuro? Meu nome é Augusto Carminati, estou aqui com mais um podcast da Zeit, o Zeitcast, aqui nos estúdios da Avocado Corporations Projac Enterprises. Começando aqui uma série que eu quero construir falando de futuro das cidades. Quer dizer, futuro das cidades envolve muita coisa, né? Não é um futuro simples, envolve bastante coisa de multidisciplinar aí. E para isso, hoje, começando nesse tema, eu trouxe aqui um amigo meu querido, que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Ribeirão Preto, foi secretário de Cultura, uma pessoa incrível, que tem um trabalho incrível, uma carreira incrível e que, assim, vai trazer bastante aqui pra gente. Que, além de tudo, é um comunicador também. Então, eu não sei se eu vou acabar entrevistando ou ser entrevistado, mas das duas formas estou bem contente. Maraca, obrigado por você ter aceitado, por estar aqui. Eu que agradeço muito. Ainda mais nesse formato de podcast, a gente poder bater esse papo. Só vou fazer uma reclamação. Faltou no meu currículo palmeirense só. Mas não, o resto... eu falo as coisas boas. eu só falo o que é bom. Palmeirense... Estraga. Não, eu não torço pra nada. Então, eu sempre fui corintiano. Mas se você me perguntar... A escalação... Você só sabe o goleiro do Corinthians. Nem o goleiro. Eu não sei nem nada. Não tenho ideia. Você me pergunta o que você é. Eu falo corintiano, mas eu não tenho a menor... Não assisto. Aí você fala assim, ó, o Corinthians está quase para ganhar uma Libertadores. Aí eu vou lá e assisto. Finjo que eu sou torcedor desde sempre. Mas assim, sou torcedor de final, sabe? Eu entendi. Não, mas assim, eu gosto de futebol também. Gosto de assistir jogos, às vezes, quando eu tô tranquilo. 3 coisas que eu gosto de fazer. Música, assistir jogo, mas não só futebol. Por exemplo, eu gosto muito de basquete, gosto de assistir NBA, eu sou fã desses caras. Eu acho que eles sabem fazer um baita espetáculo ali. A gente falando de futuro, a gente tem que pensar no futuro do esporte. Eu acho que cabe muito o que esses caras fazem, tanto na NBA quanto na NFL. São 2 coisas... E como capitalizam tudo isso. Exatamente. Como conseguem monetizar... Tudo. Eu tenho um amigo que foi para os Estados Unidos recentemente e ele me mandou umas imagens de um jogo lá. Ele foi para Orlando, então ele foi ver um jogo do Orlando, né? E ele falou, cara, não parece que eu tô vendo um jogo de basquete, parece que eu tô numa boate... O jogo é a coisa mais secundária aqui. O mais legal é a vibração, é a vibe do lugar e tal. Então, eu acho que o futuro das coisas traz uma complexidade. Sim. Né? Então, já que a gente vai falar de futuro, eu só queria dar essa passada. Mas só para encerrar esse papo de futebol... Cara, como palmeirense, eu sofri muito até esses dias, né? E agora eu tô aproveitando uma fase boa do Palmeiras. Tá bem. É uma fase boa. Só que eu não sei no futuro se eu vou poder rir. Quem ri por último ri melhor. Como corintiano, eu sou obrigado a dizer, né? Como corintiano só de nascença, sou obrigado a dizer que eu espero que você não vai rir muito no futuro com relação ao Palmeiras. Mas aí também é indiferente. Mas eu achei que você tocou num ponto que é muito, muito, muito interessante, porque, claro, o tema geral é o futuro da cidade, mas do que é feita a cidade? Né? A cidade é feita de esporte, a cidade é feita de trânsito, de prédios, de gente, educação, entretenimento, gente, né? Mas de todas essas instituições das pessoas. E tudo isso envolve, né? Então, isso de... A gente vê o exemplo dos Estados Unidos nesse sentido, ele é bastante importante, porque lá eles souberam fazer essa operação. Esse planejamento. Né? Isso só para completar... Cara, é tudo questão de planejamento mesmo, né? Vindo para cá, a gente estava falando do trânsito e tal. Ribeirão Preto é uma cidade que foi muito pouco planejada. Se tivesse sido melhor planejada, nós sofreríamos menos. Lá, eles planejam muito antes. E outra coisa, trazem oportunidades. Vê o que é Orlando hoje, né? A Flórida ali. A Flórida era Pantanal. Era um estado assim que tinha muitas dificuldades e tal. Né, Aí o governo vai lá, acho que na década de 50, de 40, e fala, eu vou dar subsídio para quem quiser criar parques aqui e tal. E aí surgem os parques, o Walt Disney vai lá também. E se não me engano, o 3º ou 4º lugar mais visitado no mundo. E um lugar mais visitado que esse ainda, olha como é o olhar,
estado de Nevada, nos Estados Unidos, é meio que deserto, né? Não tinha nada, e aí eles resolvem legalizar os cassinos lá e surge lá Las Vegas, cara. E é o que é hoje. Então eles conseguem ter um olhar, né? O Vale do Silício. O que é o Vale do Silício, né? E a gente ainda está engatinhando nisso. Eu acho que o Brasil começa a despontar com a gente falou aqui, por exemplo, do turismo de lazer, né? Mas aí do turismo de negócios. Ribeirão Preto poderia ser um grande polo de turismo de negócio. Eu acho que caminha para ser. Mas, por exemplo, para ser, tem que ter um aeroporto internacional funcionando bem aqui. O nosso aeroporto foi privatizado recentemente. Eu tenho uma grande crítica ao DAESP, o aeroporto Leite Lopes. Ele é o primeiro aeroporto em movimento do estado de São Paulo que é controlado pelo Estado, pelo DAESP. Os outros 3, que são mais movimentados, são todos federalizados, né? Que é Viracopos, Congonhas, Guarulhos e tal. Mas Ribeirão Preto tem o aeroporto que é do estado de São Paulo mais movimentado e que nunca teve um olhar que merecia. E controlado pelo governo. Pelo governo. Agora não mais. Agora foi feita uma concessão, né? E a partir do ano passado, um consórcio chamado VOA, assumiu as operações do aeroporto em Ribeirão Preto e em mais algumas cidades aqui do estado e já tem anunciado alguns investimentos. Eu acredito que agora o aeroporto deva se... eles, por exemplo, já anunciaram que até 2025 eles querem ter alguns voos, não só os voos domésticos aqui, mas alguns voos internacionais para a América do Sul e Caribe e América do Sul. Mas assim, o nosso aeroporto já tem um decreto que torna ele um aeroporto internacional para cargas, né? Mas nós não temos, ele já é ou não? Mas nós não temos estrutura ainda, nem alfandegária, né? Não tem estrutura. A nossa pista não é adequada. A gente não poderia receber um Antonov, aí, aqueles aviões grandes. Pelo amor de Deus. E eu vou te falar uma coisa: dependendo do que a gente fizer, Ribeirão Preto, se recebesse 3 Boeings aí por semana, 3 grandes aviões de carga por semana, a gente já viraria uma página no que diz respeito à evolução, geração de emprego, renda, qualidade de vida, com 3 voos por semana. É lógico que a gente imagina que a cidade... De carga. De carga. A gente imagina que a cidade teria aí uns 8 voos por semana, que dá um pouco mais que 1 voo por dia, e isso faria com que, só para você ter uma ideia, com que nós tivéssemos uma necessidade de geração de emprego nas mais variadas funções, desde um agente alfandegário, porque nós teríamos que ter isso, né? É um porto seco. A estrutura, né? A alfandegária toda. O pessoal do TI que teria que trabalhar nisso tudo, mas também a mão de obra mais bruta também ali, o pessoal mais braçal. Então seriam gerados diretamente 10 mil empregos de cara, assim. Direto. Com 8 voos por semana. E tem demanda. Nós viraríamos um porto seco. Ribeirão Preto é muito bem localizada geograficamente, está numa ponta do estado que abastece Minas, que tem fácil acesso para vários outros estados, né? Então, é uma região rica. Então, tanto para a gente comprar, para as importações que viriam, né? E hoje a gente sabe que o e-commerce proporciona... Hoje e no futuro, né? Hoje já, mas no futuro, imagina como vai ser. Eu não comprava de e-commerce regularmente até 4 anos atrás. Sério? E eu posso dizer que há 4 anos eu comecei a comprar. 4 anos eu comecei a comprar timidamente. Que agora que eu estou confiando. Eu não vou falar o nome, mas assim, tem algumas coisas que eu não sabia. Patrocina a gente. Exatamente. Cara, matou. Eu não sabia disso, cara. Coisas básicas. Capinha para celular. Sim. Você entra lá, você vê um monte de modelo, você vê um monte de coisas diferentes. Eu nunca comprei nada. Eu já comprei. Desses daí, porque eu sou muito ansioso. A espera. Não consigo. Só que me ensinaram um macete ali, né? Você tem os vendedores, alguns têm uma bandeirinha que é um aviãozinho. Esse vem mais rápido porque vem de avião. Mas tem o melhor. Tem um que é uma bandeirinha do Brasil. O produto já está nacionalizado. Já está aqui. Então, Mas é onde demora. Sai da China
Paraná em 3 dias. Do Paraná para Ribeirão Preto, 14 meses úteis. Eu não sei a magia Eu tenho recebido aí com entre 7 e 10 dias. Ah, não. Então tá. Mas assim, teve uma época, cara, que os meus amigos, quando começaram a comprar, e por isso eu não comprava, olha, você tem que comprar hoje e esperar. Daqui 40 dias deve chegar na tua casa. Ah, eu esqueci que eu comprei, de repente chegou um smartwatch lá em casa e tal. Eu comprava já, tipo, tranquilamente, Mercado Livre. Sim. Esses mais conhecidos. Os nacionais. Americanas.com teve esse problema todo, mas... Mas que era muito bom, né? Saraiva. Pô, mas da Shopee, esses daí eu nunca... Porque eu tinha medo do prazo, eu ia ficar doido esperando. A gente vai estar falando de futuro aqui hoje, mas você vê que no passado eu fiz uma coisa que eu achei que aquilo fosse o futuro. A primeira vez que eu comprei no Shoptime, cara... Eu adorava assistir Shoptime. O Ciro Bottini! Bottini e tal. Eu adorava. Era novela, né? Assistia, cara, acompanhava. Era demais. Será que vai ter o capítulo de hoje Era demais. Tinha até uma menina que era de Ribeirão, que vendia lá, Andréia alguma coisa. Sabe que eu lembro do Emílio Surita? Emílio Surita. Vendendo um Pentium... eu já vi esse... Pentium 2. Cara, eu já vi esse vídeo. E ele falava, tipo, comprem esse maravilhoso computador Pentium... Ele tem uma memória uma memória que era um disquete. De 20 megabytes, 56 megabytes, sei lá, uma coisa assim, cara. E era tipo assim, por apenas 5 milhões de reais. Tipo, era um preço, cara, que eu falava. E aí, quando eu via isso, eu assistia na TV e eu via essa tecnologia, eu falava, cara, a gente nunca vai ter acesso a isso aqui no Brasil. O brasileiro não vai ter acesso a esse tipo de tecnologia. E olha que loucura, porque eu era moleque, assim, devia ter uns, sei lá, uns 12 anos por aí. E aí, em questão de 2 anos, eu já tinha isso na escola, já tinha na biblioteca da cidade, já estava. Em 3 anos, as pessoas já tinham em casa, uma ou outra já tinha. Em 4 anos, todo mundo já tinha. Eu esqueci o nome, cara, mas o meu primeiro... Eu trabalhava... Eu comecei a trabalhar muito novo. Com 8, 10 anos, eu trabalhava na feira, então ganhava um dinheirinho. Uhum. E aí eu sempre comprava coisa de alguns amigos na escola. E comprei um computador, cara, XP500, acho que era, que tinha uma fita cassete. Ela tinha que funcionar, ligava na TV. O monitor era a sua própria TV. E assim, não fazia nada. Digitava alguma coisinha ali. Achar que você estava num computador. Putz, eu achava, cara, que era meu primeiro computador. E outra coisa que falavam na época, né? Só vai poder ter computador quem tem ar-condicionado. Porque essas máquinas só funcionam no ar-condicionado. E porque esquentava pra caramba. E olha como mudou tudo isso hoje, né? Tá aqui, hoje, né? O cara leva um smartphone que... Tá aqui, né? Eu não tenho smartwatch, mas é um computador. É um computador. Potente. E mais potente que o do Emílio daquela muito, aquele ficou para trás mesmo. Mas é muito louco, né? Aí, outra coisa que eu lembro que a gente tem que falar de futuro, mas eu tô falando do passado para pensar no futuro. Cara, eu me lembro uma vez que eu fui assistir Robocop 2 no cinema, e aí no início do filme vem aquilo... num futuro não muito distante, e se não me engano, o Robocop 2 estreou em 92 ou 93, alguma coisa assim. O 2? Tanto tempo, sim. E aí falou assim, num futuro não muito distante, 1997. Aí, cara, e assim eu ficava pensando, será que em 97 vai ter tudo isso mesmo? Porque aí colocam uns robôs falando, colocam algumas coisas assim. E os robôs... totalmente... cara, e os robôs que a gente tem hoje são totalmente diferentes. Né? E o robô de hoje, ele não é um robô físico, né? A inteligência artificial esse outro robô, a gente não contava com a astúcia dele, que ele é, cara, 37 mil Robocops juntos, enfim, muito mais do que previram para 97. Exato. Que era um robô totalmente mecânico ali. Tem um clássico também que eu me lembro que em 2015, nesse dia, eu não lembro o dia, mas eu lembro que
De Volta para o Futuro, vai para o futuro e chega em 2015, no futuro. É 15? 2015. E aí, quando chegou o futuro de 2015, o dia, todo mundo, um monte de meme, né? E tal. E todo mundo perguntava duas coisas. Cadê o skate que flutuava e o tênis que amarrava sozinho? Aí a Nike resolveu lançar um tênis que amarrava sozinho por conta eu lembro dessa campanha do tênis. Por conta daquela referência. Eu queria voltar só numa coisa que você falou, que eu fiquei com isso na cabeça. Você falou assim, Ribeirão não tem... Ribeirão, como outras várias cidades, não tem planejamento. Não foi uma cidade muito planejada, etc. Eu quero falar dois assuntos em cima disso. Primeiro a gente cortou totalmente o De Volta ao Futuro e vou... mas acho que é isso. Mas é um assunto interessante. Amsterdã não foi uma cidade planejada, né? Claro que ela teve que se planejar por um monte de coisa depois. Londres não foi uma cidade planejada. Paris não foi uma cidade planejada. Roma não foi. Xangai não foi. Tóquio não foi. Então, são pouquíssimas cidades do mundo que foram planejadas de origem. Uhum. Uma coisa é ser planejada de Brasília, origem. por exemplo. Né? Brasília foi planejada desde a origem. Eu sou de uma cidade, Monte Azul Paulista, que foi planejada na origem. Legal, cara. Planejada. Foi feito um mapa ali, de um desenho, que ela é um formato de teia de aranha. E até um determinado tempo seguiu-se essa... Depois extrapolou e tal. Cresceu muito, virou uma metrópole. Brasília aconteceu isso também, né? Tanto que aquela parte mais central é tudo muito lindo, funciona muito bem, mas você sai um pouco mais. Brasília funciona muito bem, transporte funciona bem. Só que assim, é uma cidade que tem que ter, por exemplo, limpeza urbana. Lá a gente tem muito vazio urbano, mas vazios que são bons para a saúde das pessoas que moram lá, qualidade de vida. Aqui a gente tem poucos vazios urbanos, né? Mas lá tem uma manutenção desses vazios urbanos. Aqui nós não temos. Eu lembro no auge da pandemia, entre o começo, lá em 2020, até o final de 2020, falando em vazios urbanos, entrava... O que dava pra fazer era dar uma volta de carro, porque eu não podia ir para lugar nenhum e tal. Então eu ia dar uma volta e foi quando eu descobri o Olhos d'Água, o bairro. E na época não tinha muro, obviamente a gente já sabia que isso viria a acontecer, não tinha os prédios ainda. Então aquilo que era um imenso vazio, um imenso gramado. Isso. Né? E aquilo lotava de pessoas. As pessoas estavam desesperadas por um espaço vazio com um gramado. Qual que era a grande atração dali? A grama, cara. Era a natureza, o espaço. E não era uma selva, não era cachoeira. Não, cara, um espaço vazio, aberto com gramado. Limpo, né? Também. Limpo, claro. Né? Tinha estrutura, enfim, né? Tem tudo isso também. Não era puramente só o espaço vazio, tinha uma estrutura, mas aquilo levou a cidade inteira para lá. E eu sabia que aquilo não ia durar, aquilo é um bairro, né? Que ia ter os condomínios e que aquilo ia murar, etc. E que ia se fazer. E eu via acontecendo assim, vamos pôr um gazebo aqui, um não sei o que aqui. E eu pensando, gente, não é fazer mais, vamos colocar menos coisa, é isso que precisa ter, menos. Mas isso, coisa da minha cabeça. E aquilo virou para mim, um estudo de caso, assim, né, em Ribeirão, como aquilo aconteceu. Mas, na pergunta que eu estava te fazendo a respeito do planejamento ser planejado de origem, acho que no meu ponto de vista não faz tanta diferença. Eu posso até dar uma referência. Você deu uma boa referência. Londres, por exemplo, não é planejado de origem. Mas eles tomaram algumas medidas que num determinado momento são medidas que soam como isso é ruim para a cidade, a minha mobilidade e tal. Mas que hoje pedágio se vê interno. acertado. O pedágio urbano, né? Lá em Londres é caro para você andar com seu carro no centro da cidade. Caro tudo. Mas funciona, né? Você consegue andar, você tem mobilidade, porque ou você vai andar num táxi que é credenciado ali e funciona da forma como que está, ou você vai andar de metrô, né? Ou ônibus. Então... mas funciona, transporte coletivo lá funciona. Então, por exemplo, aqui em Ribeirão eu aposto que o transporte coletivo deve melhorar
com os corredores de ônibus. Exatamente. Isso é imaginar uma cidade mais para o futuro. Uhum. Hoje a gente não consegue mensurar isso, mas no futuro a gente pode dar mais valor nessas coisas. Né? A própria malha cicloviária que está se criando na cidade, nós não tínhamos. Não tinha Se a nada. gente voltar a 10 anos atrás, cara, há 10 anos eu me lembro de uma ciclovia ali perto do HC e uma outra nascendo que era a ciclovia da Via Norte, né? Que é uma grande ciclovia. A Via Norte quase toda... Aliás, tem muita gente que não sabe, ali é o Parque Linear Ulisses Guimarães. E ali nasce uma ciclovia. E hoje, se a gente pensar... Tem toda uma malha por conta hoje. dessa mobilidade urbana, o cara sai lá do extremo leste, lá da ponta do Palocci, do Ribeirão Verde lá, ele vem por ciclovia, cortando o complexo Ribeirão Verde inteiro, Palocci, Florestan Fernandes e tal, desce até a Anhanguera, passa embaixo ali do viaduto, já pega uma ciclovia ali no Jardim Aeroporto, na Recife, Tá. mesma ciclovia, desce, ele quase consegue chegar na Via Norte, onde já tem uma ciclovia esperando ele, que traz ele até o centro. Então hoje você começa a ter um sentido de malha cicloviária. Não, isso é incrível. As pessoas usam, ainda não da maneira com que deveria usar, mas alguns usam. E eu acho porque que eu vejo no muito futuro se vão falar. usar mais. Você vê como em Oslo, como em Copenhague, as pessoas fazem tudo de bicicleta. Eu entendo. Existe a estrutura, mas também tem uma questão climática. Também, não, é verdade. É. Agora você vê, mais uma vez dizendo, a gente não precisa de fazer com que todo o Ribeirão Pretano ande de bicicleta a partir de amanhã. Mas se você favorece isso, São Paulo já tem alguns ônibus que tem um chifrinho assim na frente. Para que serve aquele chifrinho? Você quer fazer uma parte do seu caminho de bicicleta, Que legal. aí você quer entrar no ônibus, você coloca a bicicleta ali, você entra no ônibus, a hora que você desce, você pega a sua bicicleta lá na frente e segue sua vida. Então a gente pode criar essas coisas para ir mudando a cultura das pessoas. Eu conheço pessoas que hoje só andam de bicicleta. Eu conheço pessoas que venderam carro e só andam de Uber hoje ou a pé. E Então, compensa. fizeram, financeiramente, então todos falam que vale a pena. Agora, já pensou se ao invés do Uber a gente tivesse um transporte coletivo que funcionasse mesmo em Ribeirão? Que digno. Digno, que você tivesse Condizente com o clima que a gente tranquilidade de colocar um filho seu e saber que ele vai chegar em determinado horário, saber que vai ter um abrigo para esperar esse ônibus e tal. Agora, melhorou muito. melhorou, mas, por exemplo, eu já fiz indicações várias vezes. A gente conseguiria colocar abrigos ecológicos na cidade inteira. O que é o abrigo ecológico? E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui também. Aí eu volto para o abrigo ecológico. Esse cara aqui trouxe algumas ideias para Ribeirão há muito tempo. Verdade. Né? E que se a cidade tivesse E a adotado... Você e a Paula, exatamente. Não vou nem falar do projeto da marca e tal, mas eu já vou entrar no projeto do Parklet. Né? Sim. Gente, imagina um espaço de convivência ocupando o lugar de 2 carros, né? Para um bar, para um café, para um bistrô, para um restaurante. Cabe gente. Hein? Então, imagina o nosso centro, cara, que tem botecos. Aí, eu não vou falar nome de botecos aqui também, porque se quiser tem que fazer um merchan. Tem todos. Paguem, gente. Vocês estão podendo aqui com Augusto, cara. Ajuda. Não, brincadeira. Não, pode pagar sim. Agora, imagina assim, alguns bares que a gente tem no centro da cidade, botecão, que às vezes põe aquela mesinha na calçada e tal. Imagina se ele tivesse esse parklet na frente do bar dele. Cara, ia ser um sucesso. E logo quando passou a pandemia, eu sugeri ao prefeito que nós fizéssemos, até junto ao Conselho Municipal de Turismo, e depois agora a Turismo e Cultura foi anexado numa secretaria, tenho falado com o Pedro Leão, a gente patrocinar, a prefeitura, através de fundos, aí, patrocinar a colocação de parklets em alguns bares de Ribeirão Preto, alguns botecos desses da região central. Eu acho que isso ia ser lindo, cara. Cafés. Cafés. Quando eu falo bares, são esses barzinhos, mas é o café, é um restaurante também. Criar espaços de convivência para as pessoas na área central da cidade. E tem uma...
Porque você pode pôr planta, né? Para mim, assim, Ribeirão... Isso é uma Isso. questão que eu vejo até... cara, a gente mora numa cidade extremamente quente. Sim. Andar a pé em Ribeirão é muito inviável. Muito, Sobretudo muito. pra gente que tá assim, em forma. A gente malha todo dia, Gente a que gente malha corre. todo dia, assim. Nós somos exceções. A gente não sente tanto calor, mas tem um Exato. pessoal que sente muito. E exato. assim, Ribeirão, pela própria maneira como se desenvolveu, isso aí histórico, né? Não foi planejado, então assim, foi se desenvolvendo organicamente como aconteceu. Não é uma cidade que foi feita muito para se caminhar, né? Para você, porque a gente falou aqui brincando de Londres, de Roma, de não sei, mas são cidades onde as pessoas andam. Tudo é feito, você faz Sim. qualquer coisa a pé. Buenos Aires faz qualquer coisa a pé. São Paulo você tem um centro ali também, onde você caminha o centro praticamente todo. Ribeirão, beleza, no centro você consegue andar, mas ele tem uma estrutura geográfica um pouquinho diferente, só que você não sai dali. Né? A pé você não vai do centro para o Ribeirão Shopping, se você quiser chegar inteiro, pelo menos você não vai. Inteiro que eu digo é não derretido de tanto calor. E aí, esses pontos também servem como um lugar onde pode ter planta, onde você pode se refrescar, onde você senta, descansa, que faz muita falta, né, aqui. Demais, muita falta mesmo. E mais uma vez dizendo, se a gente começasse a investir e trazer alguns para servirem de exemplo, a cidade vai ser tomada por esses espaços. As pessoas querem ocupar esses espaços, né? Você lembra quando proibiram o estacionamento na Francis Junqueira? Você estava aqui? Total. Cara, nós tivemos uma revolução, todo mundo ficou bravo. Hoje todo mundo dá agradece. razão, né? Foi uma decisão acertada. Então existem decisões que às vezes elas não são muito populares no primeiro momento, mas que em um futuro breve as pessoas dão valor. E o transporte coletivo é uma coisa que eu já vi muita gente falar, mas ninguém anda de ônibus. Não anda porque é ruim. Se melhorar a qualidade, a assiduidade desses ônibus, as pessoas vão andar mais de ônibus. O que tem que ser primeiro? Eu tenho que oferecer uma malha e uma estrutura boa, ou eu tenho que começar a mudar a cabeça das pessoas? Eu acho que é um conjunto. Isso é da nossa época também, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que hoje, por exemplo, as pessoas não têm... aquela pessoa que trabalha e que não tem veículo, ela não tem outra opção. Ela vai andar de transporte coletivo. Por isso que é importante a gente respeitar essas pessoas, claro, né? E saber que existem pessoas que necessitam daquele transporte coletivo. Mas a partir do momento que isso for bom, que você falar assim, olha, eu vou sair da minha casa a 300 metros, no máximo, eu vou ter um abrigo onde eu vou poder ficar embaixo. Eu estava falando do abrigo ecológico, depois eu queria falar disso, que é algo para o futuro. Aliás, um futuro meio presente já em algumas cidades, né? Mas aí eu vou ter um abrigo onde eu vou esperar o ônibus com segurança, com claridade. Hoje os nossos abrigos não são iluminados. Eu vou poder carregar meu celular ali se eu precisar. E a energia captada é uma energia limpa, porque é uma placa fotovoltaica, que é a própria cobertura do abrigo, já é a placa fotovoltaica que vai captar energia para eu carregar o celular, para ter... E como tem uma propaganda ali, a empresa da propaganda já colocou um Wi-Fi ali para usar, para eles ficarem de onde eles estão mudando a propaganda, e já oferece esse mesmo Wi-Fi para quem vai usar o ônibus também, né? Você já senta ali, você usa o mesmo Wi-Fi que a empresa... Porque, por exemplo, a Ribeirão Preto, até que enfim, e eu estou muito feliz com isso, nós temos nossos primeiros 3 ou 4 painéis de LED na cidade. Você já viu algum? Já cruzou com algum? Não, que eu me lembro. Nós temos 4, eu tenho certeza, que nós já temos instalados. Demora um pouquinho, porque um painel de LED hoje é muito caro. Né? Você trocar ainda é muito caro. 350 mil cada um. Mas eu acho que é uma tendência. Sim, e que vai acontecer. E vai ficar mais porque barato. aonde uma empresa dessa tem uma propaganda que fica lá estática, ele consegue ter 8 e muito mais chamativa. Você para ali geralmente eles estão escolhendo para trocar primeiro aqueles que estão próximos a
semáforos onde as pessoas dão aquela parada e tal. Você para, é gostoso você ficar olhando ali as informações e tal. Então, cara, nós estamos começando a ter o LED Como ver TV, entrando. como essas TVs de você tá numa padaria, você fica comendo e vendo Exato. aquilo que tá assistindo, você não para de olhar. E aí essas empresas, elas não vai um cara lá todo dia põe um disquetinho lá, um disquete, eu sou da época do disquete. Um pendrive, alguma coisa para... Não, aquilo é wireless, Wi-Fi, mas lá do escritório eles mudam na hora, colocam na hora. Inclusive, o cara estava me falando que tem um restaurante que a propaganda durante o horário de almoço é uma e que induz a pessoa a sentir vontade de ligar e pedir a comida dele. E no horário da janta é outra. Então, no horário do jantar, ele está convidando as pessoas para irem para o restaurante dele. No horário do almoço, que ele sabe que as pessoas estão entrando, ele está convidando as pessoas a ligarem ou pedir pelo aplicativo uma comida dele. Então, isso é muito legal, essas possibilidades todas. E é futuro chegando, né? Batendo na porta. E aí, uma pergunta. Quando a gente fala, beleza, o que falta, acho que foi uma das primeiras coisas que a gente falou. A falha e o grande desafio, não só de Ribeirão, como de São Paulo, como de Janeiro, como qualquer cidade, acho que do mundo, nem só do Brasil, é planejamento. Planejamento. E planejamento, ele tem vários níveis, mas tem um planejamento também de futuro. Né? Sim. De trazer, de ter, olha, isso está acontecendo, isso está vindo para cá, a gente tem que estar atento a isso, tem essa possibilidade de cenário, isso aqui. Que é o que a gente chama de design de futuros. Existem algumas... Eu tenho um grande amigo, que inclusive faz parte da Zite, que é de Macaé, que ele trabalha só com o poder público, né, para aplicar design de futuros dentro de prefeituras, enfim, de câmaras e tal. Uma pergunta que eu tenho, juro que é inocente, porque eu não sei mesmo. Quem faz planejamento? Tá. Vamos lá. Preto. Eu vou dar um exemplo baseado na nossa cidade. Primeiro que as smart cities, né? As cidades inteligentes, elas são uma realidade, precisam ser cada vez mais uma realidade. Ribeirão Preto ainda hoje não tem contratado, até teve uma licitação, já foi até contratado, está em fase de implementação, mas nós vamos ter os semáforos todos interligados. Então, por exemplo, a empresa Transerp, de lá ela vai ter uma linha de monitoramento, viu lá que a Francis Junqueira precisa de andar mais do que as outras. Ela vai liberar mais a Francis Junqueira, segura as outras. Perfeito. Precisa de fazer o contrário, ela vai fazer. Aonde estiver parado, ela vai soltar mais o trânsito. Você vai fazer o trânsito começar a fluir mais na cidade. Dentro dessa linguagem de Smart Cities. Segurança pública, muito mais câmeras e câmeras inteligentes na cidade, né? Câmeras estilo Detecta, que consegue ler uma placa de carro, consegue ler o rosto de uma pessoa. Estava falando agora há pouco com o Luiz e com o Matheus Calil, que fazem o João Rock e o Ribeirão Rodeio Music. Ribeirão Preto foi pioneira, fez um teste com câmeras inteligentes para entrada. As pessoas entravam e eram identificadas na porta. Muito legal. Eles conseguiram identificar pessoas que não poderiam estar lá, né? Através da tecnologia. E aí, quem Ribeirão faz? Quem pensa nisso? Ribeirão tem dois setores que são cruciais. Acho que todas as secretarias têm que pensar nisso. Todas. Mas existe um... Mas existem dois setores. Um deles é um setor mais voltado para o planejamento viário, de construção civil, para onde a cidade deseja crescer, que é a própria Secretaria de Planejamento. Essa secretaria que vai falar, chega de construir supermercado nessa região, nós precisamos de construir agora nessa. Ela é uma secretaria que se integra com as demais. Com as demais e ela tal. Tem essa... o exemplo que eu dei, gente, porque daqui a pouco vão falar assim, para de regular o mercado, constrói mercado onde quiser e tal. Não, o que eu estou querendo dizer, eu dei o supermercado como exemplo. Sim, mas, por exemplo, a Secretaria do Planejamento diz, esse pedaço da cidade não pode crescer mais para cima, nós vamos verticalizar ele, nós vamos horizontar esse pedaço. Então, a Secretaria do Planejamento que diz, olha... Tá, você quer construir um bairro aqui, a sua consultora quer construir um bairro novo aqui, mas para isso você vai ter que fazer uma via. Cara, quem mora, por exemplo,
nos Guaporés aqui. Sim. Né? São bairros maravilhosos. Também O tudo Guaporé é um bairro planejado, cheio tudo de bons condomínios. Condomínio classe média alta, classe média. Só que todo mundo está tendo uma dificuldade imensa, porque foram liberando esses condomínios, um aqui, outro aqui, outro aqui, mas usando toda a mesma via. E hoje nós temos um grande gargalo de trânsito ali. Não, a gente tem que pensar o seguinte, se você pensa em expansão da cidade aqui, então as próprias construtoras vão ter que custear as vias que vão abastecer esses condomínios que elas estão fazendo. E aí elas podem se cotizar e fazer isso com muito mais tranquilidade. Isso é planejamento, é Secretaria do Planejamento. E ela tem uma certa influência em cima das outras secretarias? Tem, até porque, por exemplo, a Secretaria de Obras só pode autorizar uma obra depois que passar pela Secretaria de Planejamento. Ela tem. Só que poderia ser mais dinâmica. Ela assusta também. Tem empreendimentos que queriam ser implantados aqui em Ribeirão Preto e acabaram indo para cidades vizinhas por conta de morosidade e tal. A gente deve corrigir isso. A Câmara Municipal deve votar nos próximos dias, talvez já tenha votado, enquanto a gente está falando aqui, uma lei que chama Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa lei, em 2021, essa lei foi mandada para a Câmara, né? Então ela está sendo discutida desde então. E agora chegou o momento, a gente deve votar essa lei que deve acelerar, né? Por exemplo, essa lei permite a região do Alto da Boa Vista. É uma região que está virando uma região fantasma, porque as pessoas que moravam ali eram pessoas de poder aquisitivo maior, que construíram sua casa lá no início dos anos 80 e moraram lá. Aí o vizinho já mudou, o outro mudou, o bairro está ficando sozinho, perigoso, as pessoas estão saindo de lá indo para condomínio. E lá nós não temos uma permissão de área comercial em todo o Alto da Boa Vista. Então, a partir de agora vai mudar a cara desse bairro, inclusive com autorização para edificação até 6 andares. Putz. Mas só que tem uma outra coisa. A primeira... Por que não... a primeira, todo mundo que for construir, ele vai ter que observar uma regrinha. Se ele for construir verticalizando... ele vai ter que observar uma regrinha, porque quanto mais ele verticalizar, lá ele vai ter o limite de 6 ou 7 andares, não me lembro. Tudo bem, mas vamos supor que ele vai construir em cima de um terreno de 1.000 metros quadrados, ele vai ocupar todo o pavimento ali, em cada andar e tal, e ele vai construir ao todo 6.000 metros quadrados para cima. Então, num terreno de 1.000 metros quadrados, ele vai fazer vários pavimentos e vai dar 6.000 metros quadrados. Ele vai ter que pagar eu vou chamar de contrapartida para deixar mais simples aqui, mas é um valor de contrapartida justamente para que a prefeitura faça os investimentos naquela região que possibilite esse crescimento. Porque o trânsito vai ser outro. Não só o trânsito. Como é que você vai deixar crescer e não vai trocar a tubulação de esgoto, que às vezes ela era prevista ali para 2.000 residências. Aí você vai passar a ter 2.000 predinhos ali. Então, quer dizer, você vai usar muito mais. Você precisa de aumentar essas coisas. Enfim, e por que não verticaliza mais, Ribeirão? Então, eu acho que agora, com essa mudança na lei, isso vai ser facilitado. Nós vamos ter uma maior verticalização. Eu digo, por exemplo, você pega a Independência, Vargas, praticamente não tem prédio. Não tem edifício... Os corredores devem continuar sem prédios nos corredores, mas no entorno a gente vai poder ter. Então, por exemplo, a 9 de julho ela vai continuar ali com as limitações dela. Mas aí quando você entra para dentro do Boulevard, por exemplo, ou do Alto da Boa Vista, o Boulevard ou Higienópolis ali, você vai começar a ter uma liberdade maior de construção. Você vai poder verticalizar mais. Então, o planejamento é uma. A outra, naquele projeto que nós participamos e que eu fui lá assistir uma palestra sua no Senac. Isso, do Inova. Um dos organizadores era a Secretaria de Inovação, que foi criada justamente para quê? Para atrair novas empresas, para atrair novos investimentos, para ser uma parceira
de uma entidade que nós temos em Ribeirão Preto, que ela funciona junto com o poder público, que é muito legal, que é a Supera Park. Né? Então, ela teria que ser uma parceira do Supera Park nisso. Eu ainda acho que ela não cumpre a... Ela já existe. Já existe, ela está sendo... eu não estou dizendo aqui fazendo uma crítica negativa. O que eu estou dizendo é que ela ainda está caminhando para cumprir a finalidade dela. É nova. Mas a ideia dela é de fomentar negócios na cidade, né? Mas trazendo essa pecha de inovação. Eu acho que, por exemplo, tenho lutado para trazer o Instituto Federal para Ribeirão Preto. Sim, que eu acompanhei. Já é uma realidade, Caminhão. Já temos o Instituto Federal em Ribeirão Preto. Que legal. O primeiro passo, a primeira vitória foi conseguida. Ribeirão Preto falava no Instituto Federal, começou a falar no Instituto Federal em 2010, em 2013, 2 áreas foram cedidas para o Instituto Federal, mas nunca houve nenhuma edificação. Aí no final do ano passado, ninguém falava mais nisso, eu tive uma reunião com o prefeito, quando a gente conseguiu economizar na Câmara 50 milhões de reais. Uma economia aí que eu agradeço a todos os vereadores. Foi um movimento de todo mundo para a gente conseguir devolver 50 milhões de reais para a Prefeitura em 2 anos. Nos 2 anos que eu fiquei como presidente. Uma pasta aí que você... Pois é, e pouca gente sabe, pouca gente fala. Mas esse recurso a gente devolveu ele fracionadamente, né, para que o prefeito pudesse ir utilizando. Uma das utilizações desse recurso foi o projeto Acolhe Ribeirão. No meio da pandemia, a gente fez esse projeto para socorrer aquelas pessoas que estavam passando fome mesmo, né? Então, isso foi muito legal. Agradeço o prefeito, porque a Câmara não faz projetos. A Câmara, ela fiscaliza o Executivo e ela cria leis, mas quem executa esses projetos é a Prefeitura. Então, a gente trabalhou numa parceria. Como que eu levo um projeto? Eu tenho um projeto. Uma ideia de projeto? Você tem uma ideia de projeto. Você pode procurar qualquer um vereador que você conheça. É pela Câmara. Pela Câmara, e aí o vereador fala, esse projeto eu posso apresentar, porque é um projeto que ele é constitucional se ele for apresentado pelos vereadores. Se for um projeto que a gente notar que não é constitucional, eu tenho que fazer o seguinte, a gente tem que transformar aquele projeto numa indicação, e aí eu vou fazer essa indicação ao prefeito municipal. E aí o prefeito pode transformar aquele projeto num projeto de lei e mandar para a Câmara, porque ele tem liberdade de iniciativa. O vereador não tem. Vou te dar um exemplo concreto. Você chega e fala assim, Maraca, eu tive uma ideia, a gente fazer uma escola de tecnologia no centro de Ribeirão Preto. Eu não posso fazer um projeto de lei falando, Ribeirão Preto vai criar uma escola de tecnologia aqui no centro. É inconstitucional. Porque eu estou criando despesa, eu estou trazendo uma responsabilidade para o Executivo da qual eu não posso. Mas, se eu levar a ideia para o prefeito através de uma indicação, gostei, ele pode mandar o projeto de lei para lá e a gente criar essa escola. Então, agora, se você falar assim, Maraca, eu tenho um projeto aqui para Ribeirão, eu vou te dar um exemplo de um projeto meu. Recentemente, nós fizemos o projeto do Cordão de Girassol. O projeto consiste pessoas que têm alguns transtornos psicológicos, transtorno de déficit de atenção, transtorno do espectro do autista, que tem alguma dificuldade, por exemplo, de esperar numa fila porque ela tem um transtorno, né? Ela pode se identificar com esse colar, né? Colar de girassol, e ela pode receber um atendimento prioritário. Essa ideia nasceu em Londres e ela já ganha o mundo, e quem é familiar de algum... Porque no primeiro momento eu falei, mas será que isso não vai colocar uma chancela na pessoa de que ela tem um problema? Não, as pessoas querem esse respeito, né? É uma forma de falar, eu preciso do seu respeito. Não precisa saber o motivo. A pessoa, se ela está usando ali e tem uma credencial, é porque ela pode. E aí, quem me trouxe a ideia foi uma mãe. Uma mãe que é TDAH, transtorno de déficit. Tem TDAH, tem o TEA. Ela tem o déficit de atenção. Ela e o filho. Então, ela me trouxe a ideia
e nós convertemos isso num projeto de lei que deve ser votado na próxima semana. Que legal. E que com certeza vai fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Então, assim, a pessoa pode levar. Então, se a gente está falando de futuro aqui e a pessoa pensar para o futuro de Ribeirão alguma coisa, é só levar, a gente vai discutir. Se puder ser de autoria do Legislativo, eu já apresento. Se não puder, a gente leva isso para o prefeito municipal ou para o governador de estado. Muito, 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 muito legal. Eu não sei como que a gente está de tempo. Tem... legal. Então dá tempo. Eu queria só... Augustão, então deixa eu só para Claro, terminar. claro. Então, cara, aí iniciamos essa luta pelo Instituto Federal aqui em Ribeirão Preto. E o Instituto Federal é uma universidade que tem formação tecnológica, então nós temos uma vocação para isso aqui. Além da formação tecnológica, a gente tem a formação... nós temos licenciatura também no Instituto Tecnológico, então ele forma professores, temos bacharelado, tem uma série, por exemplo, tem engenharia de produção, tem engenharia... essa que trabalha com a terra, né? Agrônomo, engenheiro agrônomo e tal. Mas assim, a escolha também é feita de forma muito democrática, levando em consideração os números e a vocação daquela cidade, para onde ele vai, e também ouvindo a comunidade. Mas a gente pode ter curso de tecnologia da informação, né? A gente pode ter curso voltados aí para empreendedorismo em startups, entre outros. Vou te dar uma sugestão. Não sei se vai quando isso vai virar grade, né? Mas, enfim, só para ficar aí no ar. Desde 2012, a ONU ela determina que estudos de futuros ou estudos relacionados a habilidades de futuros, então future thinking, design de futuros, todos esses tipos de estudos são habilidades extremamente necessárias para o século XXI. Isso é uma determinação da ONU desde 2012. Por quê? Porque tudo que é relacionado a estudos de futuros, a você desenhar futuros, fazer esse tipo de coisa, envolve muita E eu habilidade. acho que é até uma ODS isso, né? Um Objetivo de Desenvolvimento do... Tá dentro de uma das ODS. Do desenvolvimento sustentável, porque tem tudo a ver mesmo. E quando a gente fala em pensar o futuro, cara, a tecnologia está batendo na nossa porta com um monte de praticidade, né? Sim. Quem diria que se o apocalipse zumbi acontecer agora, a gente pode gerar energia através de uma fotovoltaica na nossa casa, né, cara? Sim. Então é muito legal isso. Se é que já não aconteceu, né? A gente não sabe se a gente está vivendo a Matrix aqui do... Pois exatamente. Às vezes acontece, é verdade. Mas eu te fiz essa pergunta Você tomaria a azul ou a vermelha? No momento, falar de Red Pill tá dando problema, né? Melhor... Não, mas eu acho que lá na situação dele, eu ia falar, cara, das duas, bate com um copinho de uísque e vamos ver o que vira. Falando em copinho de uísque, o Instituto Federal de Sertãozinho tem um curso técnico de cervejaria. Então. E aí, Ribeirão, porra, é vocação então, nossa. Mas olha só, pensar a cidade para o futuro... A gente leva algumas ideias, por exemplo, a gente tem uma área de 37 mil metros quadrados que começa na Avenida Costa Silva e termina na Via Norte, gigante, muito bem localizada. Eu queria muito que fosse uma escola SESI lá, a prefeitura na época perdeu o bonde do tempo de oferecer para o SESI isso. Tinha levado inclusive o SCAF na época lá e ele falou, eu construo um SESI aqui se a prefeitura me der, a prefeitura 2017, não passou isso para ele. Mas hoje eu sugiro que seja feito um convênio com o Polo Cervejeiro para que a gente crie ali um espaço para montagem de fábricas de cerveja. Aonde? No espaço da antiga Cianê, que fica ali entre a Costa Silva e sabe o Tenda da Costa Silva? Sim. Tenda Atacado? À esquerda, você olha ali, tem aqueles galpões que foram incendiados. Ali era uma fábrica antiga que chamava Cianê e antes chamava Matarazzo, Indústrias Reunidas Matarazzo. E onde é a antiga cervejaria... Ali na avenida da rodoviária, esqueci o nome de tudo. Antártica. Na antiga Antártica. Ali, aquele terreno é particular. É tudo particular. Existe aí indícios de que ele pode ser vendido
para uma rede atacadista de supermercado, né? Desses super... como que é? Atacarejo, né? Desses novos atacarejos aí e tal. Mas aí a ideia seria ter um local lá que incrementasse alguns serviços também. Como um grande hipermercado que leva salão de beleza junto, que leva barbearia, que leva... Mas não tem nada em andamento, né? Não, assim, ainda está na fase especulativa dessa venda. Ali podia se fazer uma... como o Rio, sei lá, tem a cidade do samba, tem uma cidade cervejeira. Então, mas você sabe que é mais ou menos isso que eu penso lá para Cine Matarazzo, para esse espaço. Por quê? Porque caberia as microfábricas todas ali e um espaço, um galpãozão de eventos, onde toda noite as microcervejarias iam abrir os seus bares ali também. Então a gente ia ter um centro de convenções ali, mas com uma temática cervejeira. Uma temática cervejeira e pronto, com as... Cara, dava para fazer 1001 eventos acontecendo ali, shows, artistas... Criar uma tradição anual. Da terra, criar uma tradição anual. Você conhece, já ouviu falar do CTN, Centro de Tradições Nordestinas? Conheço. É incrível, cara. Fica em São Paulo, é um negócio gigante. É muito legal o que eles fazem lá. Cara. É muito, muito legal, mas gigante. Preserva a tradição. O lugar que mais tem nordestino no Brasil não é no Nordeste, é em São Paulo. É igual o libanês, né? Minha família é libanesa. Tem mais libanês no Brasil do que no Líbano. Por conta de São Paulo. Tá tudo em São Paulo. A maior parte de São Paulo tem bastante... Na fronteira ali com Paraguai... Essa eu não sabia. Do libanês eu não sabia. Legal, tem mais aqui do que no Líbano. E lá tem muito brasileiro também. Que agora começou a voltar muita gente para lá. E aí você vai em padaria lá, qualquer uma que você entrar hoje em dia, tem coxinha, pão de queijo. Que virou o Brasil. Abrasileirou. Igual aqui tem isso. Legal, cara. Mas isso é legal. Eu acho que isso falando em futuro, a gente tem que falar de globalização. Tá tudo globalizado mesmo. Eu vou só para... Eu queria fazer só um comentário. Quando a gente fala de planejamento, de pensar futuro, desenhar possibilidades de cenários, essas coisas todas, tem uma coisa que eu sempre pergunto: quem que a gente chama para desenhar com a gente? Quem senta à mesa quando a gente vai discutir o futuro. E eu sempre falo isso em palestra, que é muito engraçado isso, porque eu dou esse exemplo e ele dá sempre certo quando eu estou nessa discussão, que é o seguinte: as pessoas falam assim, vamos planejar e fazer esse desenho e tal. Não importa quem está junto. E faz total diferença, porque esse exemplo ele demonstra isso. Quando aconteceu o 11 de setembro e, né, enfim, todo aquele caso, anos e anos depois, com o processo todo de investigação, de tudo lá na CIA, etc., a CIA foi muito criticada porque ela podia ter previsto o 11 de setembro. Ela podia ter previsto no sentido de... Ela recebeu ameaças diretas falando sobre... Né, o próprio Osama Bin Laden mandava vídeos... Ele não estava especulando, falando, olha, talvez eu vou aí. Não, ele estava falando, eu vou atacar, e eu vou derrubar, e eu vou explodir. Então não era nenhuma questão mais de será. Ele ameaçou por anos diretamente e... Ninguém ali deu a mínima atenção para aquilo. Não é que olhou e não deram atenção, por quê? Porque era um maluco com uma barba desse tamanho, com uma roupa esquisita, dentro de uma caverna, sabe? Lá na Afeganistão, falaram, o que esse cara tá falando e tal? Aí começaram a notar que o que havia ali na CIA, que recebia esse material e tal, eram pessoas extremamente iguais. Eram homens na faixa de 40, 50 anos, brancos, protestantes, héteros. Tipo assim, era um profile ali, era um padrão igual de pessoas. É errado, é certo? Não é essa a questão. A questão é, pessoas iguais enxergam igual. E não tinha ninguém pensando fora da casinha. Não tinha ninguém ali que olhou para aquilo e falou, cara, se tivesse uma pessoa de origem islâmica, não precisava nem ser muçulmano, mas de origem, ele ia olhar e falar, olha, esse cara, ele está dentro de uma caverna. Isso é extremamente representativo para o muçulmano por conta de algumas passagens de Maomé e coisas assim. Já ia
você vê que ele tá falando sério porque o muçulmano não brinca com as imagens de Maomé, não brinca com a simbologia maometana. Então tudo aquilo ia ser... ele começou a juntar pessoas, ele tava falando para muita gente e muita gente tava levando a sério. Quando você tem muita gente igual pensando junto, quando eu falo igual, pessoas de mesmos antecedentes e tal. O que acontece ali é que você gera ponto cego. Então isso era um ponto cego, eles nunca iam enxergar isso. Se tivesse uma pessoa ali, ela traria outra visão. E aí eu sempre faço isso em palestra, quando estou falando de futurismo, de estudos de futuro, etc., que eu pergunto assim, olha, quem aqui anda de transporte público? E nos espaços onde eu vou dar palestra, cara, 1 ou 2 levanta a mão. De, às vezes, 50, 100 pessoas. Eu falo, legal. Com exceção de vocês que utilizam transporte público, os demais aqui, vocês acham que nós aqui, que não utilizamos transporte público, a gente pode se juntar para discutir o transporte público efetivamente? Eu acho que podemos, com certeza. Eu falei, não, sem dúvida de que podemos. Mas vocês acham que se tiver alguém aqui com a gente, discutindo junto, e que usa o transporte público, ele não vai eliminar um monte de ponto cego da gente? Exatamente. Com certeza também. A discussão vai para outro nível. Vai para outro nível. Em uma das palestras, quando eu nem tinha terminado a pergunta, um cara ergueu a mão e falou assim, por mim arrancava todos esses corredores de ônibus. Eu falei, cara, você não anda de transporte público, você não tem ideia exatamente do que você está falando. E outra, inclusive para o carro também é melhor ter o corredor. Eu estava vendo isso hoje, né? Andando aqui na Independência, nos locais que a gente já tem aquele ponto de ônibus já separado no meio, o ônibus antes, independente se tivesse o corredor ou não, o ônibus ia parar ali e os carros que estavam atrás dele ia ter que esperar ele desembarcar e embarcar as pessoas. Agora não, ele tem ali... E aí as pessoas olham, às vezes, vê as 2 faixas dos carros lotada e a do ônibus vazia, fala, que bobeira, não é isso. Não, as de carro poderiam estar mais lotadas ainda ou mais paradas ainda se tivesse um ônibus andando ali, porque a parada que ele fez ali não vai atrapalhar nada aquelas outras 2 faixas. Se você me perguntar assim, Maraca, se você fosse o prefeito, a sua primeira ação seria construir esses corredores de ônibus? Não. Eu acho que nós precisamos, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, falando de futuro, nós precisamos da Avenida do Tanquinho, que é uma avenida que liga Ribeirão Preto lá do extremo leste, né, na rodovia Anhanguera, saindo da rodovia Anhanguera, ali perto da Vila Branches e tal, vem pelas margens do córrego do Tanquinho, chegando na Via Norte. Então, quer dizer, você tem uma avenida que corta Ribeirão. Leste-sul. O terror... Leste-norte. Leste-norte, desculpa. O terror que é a Barão do Bananal ali, você vai desafogar a Barão do Bananal, você vai tirar boa parte do trânsito da 13 de Maio e de outras avenidas ali, para uma avenida que praticamente está pronta, porque o Córrego do Tanquinho fez essa avenida. Só falta ir lá e colocar a infraestrutura. Aí, uma outra avenida que eu acho que seria extremamente importante para a cidade é a Avenida Rio Pardo. A Avenida Rio Pardo, ela nasce... Aí é uma avenida que liga a Zona Norte à Zona Oeste. Então, ela nasce na Via Norte também. Então, aonde pode morrer a do Tanquinho, próximo ali a gente pode ter uma nascendo, que é a Rio Pardo, ela é uma alternativa à Avenida Dom Pedro II. A Avenida Dom Pedro está extremamente estrangulada e fez o corredor de ônibus ali. Eu faria? Faria, mas não seria a primeira medida. Primeiro eu faria a Avenida Rio Pardo, né? Uma avenida aberta, grande, larga, que também margeia, aí não é um córrego, mas margeia o trilho de trem que existia ali, né? Então tem um trilho que está desativado, você vai margeando ali, faz uma avenida boa, larga, espaço, que nasce ali na Via Norte e vai até na Coca-Cola, atravessa aquela avenida da Coca-Cola e continua até lá em cima, no extremo oeste, perto do HC, lá. Então, quer dizer, você cria... eu não sei se você usa muito, Augusto, mas Ribeirão Preto tem uma avenida dessas, que é a Via Norte. Quando a Via Norte foi construída, muita gente fala, para que aquela avenida? E hoje, a Via Norte, ela liga o centro ao extremo norte da cidade muito bem. Ela é referência para todo mundo. Ninguém fica parado na Via Norte. Não fica. Quando construíram o aeroporto de Guarulhos,
que hoje ele está defasado, pequeno, já não já tá estrangulado. Falavam que era loucura. Falaram né? que era loucura. Onde é que já se viu? Já tem Congonhas. Por que vai fazer Guarulhos? Não precisa. Cara, se não tiver... Imagina em situação que a gente já está de país sem o aeroporto de Guarulhos. Né? Quando construíram o Ribeirão Shopping aqui em Ribeirão, eu participei de uma exposição recente que era o Espantalho. Quando o idealizador do Grupo Multiplan foi lá para... Dr. Isaac, ele foi para comprar aquela região, ele olhava para todo lado, a única coisa que ele viu foi um espantalho, porque era uma plantação ali e tal. Então não tinha nada. Aí o Ribeirão Shopping vai para lá, a gente tem algumas imagens, quem procurar no Google vai achar muitas imagens do início do Ribeirão Shopping. Não tinha nada. Olha a Zona Sul como cresceu, é o lugar mais valorizado de Ribeirão Preto. Nós estamos, aqui onde a gente estava é parte dessa fazenda, né? Parte dessa fazenda, é parte dessa fazenda. Tem fotos, né, que nada em volta. Nada, exatamente. Então, aí traz um shopping, olha como muda a cidade. Então, esse é o pensamento de futuro que a gente deve ter. Legal. Olha, para a gente caminhar para encerrar, eu sempre... Cara, tem muita coisa. Eu queria falar sobre VLT, se você acha isso legal. Eu adoro mas falar tem sobre assunto que não acaba mais. E como eu quero que a gente repita algumas vezes ainda, eu vou com certeza te chamar sempre que eu puder. E sempre, pode chamar. É sempre muito bom. A gente vai caminhando para o final aqui, mas, enfim, né? O assunto não termina porque tem realmente muita coisa. Cara, aliás, né, sempre que a gente começa a conversar, a gente fala de muita coisa, é muito gostoso. E eu lembro quando a gente fazia aquele quadro, eu, você, a Paula e o João Pitombeira. O Pitombeira, era verdade. Bom, né, cara? Era legal. Acho que o Eduardo Soares também participou uma época com a gente. Tem, acho que teve também. Cara, é muito bom. Como chamava? Muito bom. Era lá no Interação, sei que Interação, era no programa Interação. Mas tinha um quadro. Tinha um quadro, eu não lembro como chamava, mas também era bom pra caramba, cara. Era muito bom mesmo. E assim, né, porque falar de futuro ou falar de perspectivas e tal, cara, é infinito, né? A gente pode ficar... E eu sempre pergunto, no final, eu sempre peço uma indicação de alguma coisa que eu deveria estar prestando atenção. Um livro, um filme, uma série, uma música, eu gosto de música. Me indica alguma coisa que você fala, Augusto, tu vai gostar disso. Não, você vê, eu acho que o futuro é incerto, né? Cara, por exemplo, eu gosto de uma banda que chama Gorillaz. Gosto também. Aí eu fiquei sabendo que o Gorillaz gravou com o MC Bin Laden. Eu falei, não é possível, cara. Sério isso? Cara, e aí a gente acha que a gente não tem mais preconceito na cabeça. Eu criei um preconceito. Eu falei, não, deve ter ficado ruim. Fui ouvir a música. Não, eu não tenho preconceito, não. Eu acho coisa. A música chama Controla. É boa pra caramba, é uma batida e tal. Mas eu tô dando eu quero dar um outro exemplo, mas eu tô dando um exemplo de que às vezes eu sou um cara que eu não sou preconceituoso, pelo contrário, sou muito progressista, gosto de ideias progressistas, respeito a opinião das pessoas, respeito a vontade das pessoas, mas no fundo, musicalmente falando, eu sou. Você tem teu gosto. Música, acho que é por conta do gosto, né? Por conta idade. Tem coisa que eu falo, não é que eu não escuto isso porque comigo não dá certo. Eu fui né, eu respeito, acho legal, mas não paro pra ouvir. Exatamente. Né? E aí eu fui ver, ficou legal pra caramba. MC Bin Laden com Gorillaz é uma coisa que eu queria que você desse uma olhada pra... Mas eu tenho uma outra coisa, cara, que aí isso me assusta muito no futuro, né? Na perspectiva de futuro. Porque quando eu fui procurar saber, eu tô assistindo uma série que eu não sei se você está assistindo, acho que é Last of Us. Tô. Né? Você tá assistindo? Tô assistindo. Cara, aquilo... Quem não tá assistindo é criticado, né? Você sai na rua, a pessoa fala, você não assistiu Last... Volta. Mas sabe qual é o que me assusta? Eu falei assim, cara, como a ficção é legal, né? Essa coisa do zumbi, agora trazendo um fungo para a história... Cara, é verdade. Aí eu fui ver... O apocalipse de micose. E assim, não é fake news isso, gente. É que a gente pode... Pra gente, sim, é fake news. Esse fungo Ele existe. Ele existe, mas ele não consegue atacar seres humanos e tal. Mas insetos, ele já existe. Então eu vi ali um besouro, cara. Ele tava totalmente oco, ele não tinha mais nada... Né? Ele não tinha mais nada que era dele ali, mas ele ainda andava... de uma forma semi-consciente.
e com o fungo todo em volta dele. Então, quer dizer, o fungo, ele atacava o sistema nervoso do besouro, ele comeu tudo que o besouro tinha, e depois ele sai andando, usando aquela carcaça para atacar um outro besouro, né, cara? Eu vi isso, eu não sei, viu? Eu não sei se é... Você acha que pode ser uma fake news? Eu acho que pode. Eu não sei. Eu não sei. Eu procurei saber, existem mesmo fungos. Que o fungo existe, eu vi, mas eu nunca tinha visto. Aí depois eu vi o vídeo desse vídeo do besouro, eu vi. Ah, você viu então? Mas eu fico assim, gente, será? Bom, mano. E assim, e o futuro poderia ter menos fake news, né, cara? Porque a gente está sendo invadido por uma série de fake news e a gente às vezes briga no grupo da família porque as pessoas acreditam nos absurdos assim, né? E já não existe mais verdade, né? Não existe verdade. E pessoas que deveriam usar o espaço de fala que tem, usar a influência que tem para o bem, tem usado isso muito para o mal, né? Então isso é muito ruim e perigoso. Benefício próprio, para, enfim, agendas pessoais. E aí, uma última saideira. Se a gente trocar essa ideia em março de 2024, sentar aqui de novo, qual que vai ser o tema? O que você aposta para o ano que vem, para o futuro? Em março de 2024? Daqui a um ano. Cara, você sabe que eu acho que eu vou estar empolgado com essa coisa do Instituto Federal. De repente a gente vai estar falando de qual a vocação para o Instituto Federal de Ribeirão Preto. Quais os cursos que nós deveríamos ter aqui, né? Talvez eu estou um pouco empolgado com esse tema, talvez eu esteja... Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de conversar sobre comida, e eu vejo... antigamente, cara, eu não cozinhava porque eu não tinha livro de receita. Uhum. Hoje eu abro a internet e vejo uma receita e quero fazer na hora ali e tal. Então, de repente, a gente pode estar falando de comida também, mas eu acho que a gente já está falando de educação. Tá bom. Em que você aposta, assim, para o futuro, para o ano que vem? Uma previsão, aposto sua. Que o Palmeiras sem ser do Palmeiras. 3 títulos. Não, brincadeira. Eu aposto, cara, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso de cima do muro, de hipocrisia. Essa é a música. Vai na música inteira. Não, eu aposto que a gente vai estar num período menos conturbado. Sério? Você menos tem otimismo? Conturbado. Eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que as pessoas vão estar se amando um pouco mais, né? Porque eu acho que a gente ainda está num pé de guerra eleitoral. Isso a gente não cansou, né? Puta, cara. Tem hora que eu falo, cara, você não cansou? Cansei já. Para alguns parece que não acabou a eleição, esse processo, né? E tal. Mas eu também tenho uma expectativa de que a gente tenha mais opções de escolha. Tá. Em todos os sentidos. Estou falando da política, estou falando de vida pessoal. E quem sabe, para mim e para o Augusto Carminati, uns 15 quilos a menos para cada um. Você pode apostar, estou fazendo dieta. Você já está fazendo? Opa! Eu aposto. Eu comecei no ano novo. Aliás, antes da pandemia, você começou um negócio lá e você emagreceu muito, né, cara? E aí na pandemia... Você teve muita força de vontade e tal. Mas pandemia a gente tem que isolar, né? Filho, tudo de uma vez. Eu também, e não é desculpa isso, na véspera de pandemia, até fevereiro de 2020, eu estava pegando firme na academia, porque em 2019 eu tinha tido você lembra disso? Um infarto. Tive um infarto em 2019, e aí se infarta, se assusta, vai para academia. Estava indo bem na academia, mandar um abraço para os professores lá, os monstrão lá. E aí depois de fevereiro de 20 eu não voltei eu tive que sair por conta do Covid e não voltei para academia. Mas volta. Aí eu tive o Covid, cara, numa forma bem agressiva, fiquei internado 10 dias. Eu acho que... Só não morri por conta de uma outra história que aí eu prometo contar. Eu lembro do quando você Covid. Eu tive e para mim não fez nada. Não, o médico falou, você vai ser entubado. Para minha sorte. Eu achei que eu ia morrer. Eu vou resumir, apareceu um anjo da guarda lá e falou, você pede para ele usar a VNI. Eu fui em 2000, né? Então ainda era o novembro de 2000, setembro de 2000, no meio da eleição. E aí essa menina, que até hoje eu nunca mais encontrei ela no hospital para agradecer, que eu achei que fosse uma médica residente, assim, ela fala, pede para usar a VNI. E o médico, cara, na hora, não, vamos usar a VNI então. E aí esse VNI, que é a ventilação não invasiva, que eu não sabia até então o que era, salvou minha vida. Salvou minha vida. E você nunca mais viu ela? E eu não entubei. Ela existe?
Não sei. Eu queria agradecer ela, se ela estiver assistindo aí. Nossa, cara, que legal. Mas eu te conto depois com detalhes, até num outro programa, não tem problema, eu conto para todo mundo sempre. Muito bom, demorou. Maraca, te agradecer de novo, demais. Obrigado, sempre irmão. muito bom. Vamos, cara, se quiser voltar o programa lá, a gente fazer de novo. Eu não tô Você não lá, tá mais, né? Eu dei uma afastada, tenho vontade de voltar, mas eu queria voltar quando eu me sentisse preparado. Eu já tive convite para voltar e tal, mas eu ainda não tô preparado. Tá bom. A hora que eu tiver, eu vou voltar. Aí você vai comigo lá. Demorou. Tamo junto. Tá. E depois vamos trocar ideia sobre a Zite. Tá Vou bom. falar com o pessoal aqui para encerrar. Pessoal, muito obrigado quem assistiu até aqui. Foi excelente. É um papo que, como a gente acabou de falar, né? Não tem fim. Dá pra gente falar de futuro. Ano que vem, então, a gente retoma nas promessas de falar se o Palmeiras foi realmente campeão. Se a gente vai estar num mundo mais... mundo tolerante, melhor, mais né? tolerante. Com menos discussões. E se a gente emagreceu? E se a gente emagreceu? Emagreceu, eu tô tentando, tô tentando. Mas então, pessoal, muito obrigado. Assistam os outros conteúdos da Zite, toda aquela parte de segue aí, clica no sininho, etc. A Zite é uma comunidade de estudos de futuros, é um think tank, é assim que se diz, e a gente faz bastante evento. Vai ter um evento agora, acho que quando vocês estiverem assistindo isso, o evento acabou de ter sido, no dia 25 de março, sobre a relação, é um evento nacional, então todos os capítulos do Brasil da Zite vão estar participando, a relação da inteligência artificial com a criatividade, a arte e como elas vão estar se comportando juntas a partir de agora. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.